Vamos falar dos 6 passos que você deve seguir para você desenvolver o seu negócio. Primeiro, você adquire um pacote de produtos. Depois, você aprende a como você deve utilizar esses produtos. Você compartilha esses produtos com outras pessoas, forma um cadastro de clientes, uma carteira de clientes, porque são produtos que as pessoas consomem. Às vezes as pessoas dizem, mas não é produto físico. Aqui nós trabalhamos inicialmente com produtos digitais, produtos virtuais. Quando se fala em produtos digitais, você tem uma infinidade de números de produtos. É muito grande o mercado, a vastidão, eu diria, a gama de produtos disponíveis nesse segmento. E esses clientes, utilizando os nossos produtos e serviços, eles vão entender, obviamente, a praticidade, a utilidade e a necessidade desses produtos e também vão enxergar, através de você, uma oportunidade de negócio. Consequentemente, o 5º passo ajuda a que você transforme os seus clientes em membros também. E o 6º passo, após que ele se torne um membro, é que você o acompanhe, você o ajude, e aí é onde entra de forma fundamental o nosso sistema da F5 Global. Vamos falar um pouquinho de produtos aqui. Nós ainda temos uma apresentação. Essa apresentação que nós estamos compartilhando é a apresentação 1.0. Está para ser lançada uma nova apresentação, que é a apresentação 1.1, e nessa apresentação oficial já vai ser passada a todos nós produtos. Nós vamos falar sobre os produtos. Quando você fala em produtos na Wings, quando você adquire um pacote, você tem direito a uma plataforma com produtos e serviços digitais. Dentre esses produtos, você tem produtos de segurança pessoal, música, vídeos, e-books, etc. Com preços extremamente acessíveis, onde você tem uma pontuação média. Isso aqui não leva em consideração não essa questão aqui dos pontos, do valor, que isso aqui tem uma pequena diferença, ok? Então você tem uma atividade mensal, eu já vou falar sobre isso daqui 3, 4 slides. São 8 formas de ganho, são 8 formas de pagamento que a empresa realiza para você, e nós vamos explicar cada uma delas nos próximos slides. E aqui nós temos alguns avisos sobre os rendimentos, porque cada pessoa tem os seus rendimentos, então nós não podemos simplesmente dizer que você vai ficar rico, milionário, porque isso depende, obviamente, do desenvolvimento de cada um, da dedicação, do compromisso, como eu disse, para que você, consequentemente, venha a ter os seus resultados. Então, o primeiro bônus são os bônus de vendas. Vamos lá, como funcionam os bônus de vendas? Quando você adquire um pacote e faz o seu cadastro, dentro do seu escritório virtual, você vai ter uma loja virtual. E através de um e-commerce, você vai poder comercializar os produtos dos seus pacotes ou os produtos que você tem dentro do sistema para você poder estar compartilhando, vendendo. Aqui você vai poder ter quantos clientes você quiser, porque os clientes vão ser cadastrados na sua rede de clientes de forma gratuita. Eles se cadastram, não precisam pagar nada por isso, os clientes, e eles vão adquirir os produtos. Desses produtos que eles adquirem, 50% dos pontos correspondentes a cada produto são repassados para a rede e os outros 50% são repassados para você, ok? Então, que isso fique claro, é a primeira forma de ganho. Depois você tem a segunda forma de ganho, agora vamos falar dos pacotes e a gente já explica a segunda forma de ganho. Para você se tornar um membro, para você se tornar um associado, um distribuidor, aí são vários os nomes, eu gosto de chamar associado, você precisa fazer o seguinte investimento, você precisa fazer a seguinte aquisição, você compra por um valor de $49, você compra o direito de ser um membro, de ser um associado. E uma vez associado, você já tem o seu escritório virtual, você já pode cadastrar clientes, você já pode comprar e vender produtos, mas você não pode construir uma rede de distribuição,
quando você adquire unicamente o seu kit, digamos assim, chamamos assim, de $49, quando você é apenas um membro. Para que você possa construir uma rede de distribuição, que é o que verdadeiramente nos interessa, acredito que 99% das pessoas que estão aqui têm foco nisso, você precisa adquirir um pacote. Seja ele um pacote básico, que nós chamamos Start, um pacote intermediário, que é o Executive, e o pacote maior, que é o pacote Elite, com os seus valores correspondentes, $299 no Start e $899 no Executive. Na verdade, não é $899, esse valor aqui também precisa ser ajustado, é $749, ok? O pacote Executive, $749. E o pacote Elite, $1.499. Esses são os valores dos pacotes que você adquire, cada um com a sua pontuação correspondente. Ou seja, se um pacote Start custa, vamos arredondar aí só para ficar fácil, $300 e vale 100 pontos, isso significa que é a proporção de 3 para 1. Consequentemente, no Executivo é a mesma coisa, $750 vale 250 pontos, e no Elite, $1.500 vale 500 pontos, ok? Proporção de 3 para 1 nos pacotes. E agora nós vamos falar sobre o bônus de início rápido, quando você patrocina uma pessoa diretamente ligada a você. Você patrocina um novo membro na sua rede de distribuição. Se ele adquire um pacote de $25, e se ele adquire um pacote Elite, você recebe $50. Esse bônus, ele é pago uma única vez a cada novo distribuidor, a cada novo associado ligado diretamente a você na companhia. Como eu sei que eu estou falando com a maioria aqui que são líderes e já experientes em multinível, eu quero compartilhar com vocês porque é normal e natural, eu também faço isso, que é nós fazermos comparativos com outros planos, com outras companhias. E dentro do bônus de início rápido, nós temos outras empresas que pagam mais do que nós, aqui nesse bônus. Só que nós precisamos nos ater ao seguinte, ninguém aqui faz multinível focado em bônus de início rápido. A gente quer construir um multinível a médio e longo prazo para fazer fortuna, para conquistar a liberdade financeira. Então, sabendo disso, a empresa, de uma forma muito inteligente, decidiu diminuir o bônus de início rápido e colocar esse dinheiro em outros bônus que são muito mais importantes e muito mais, eu diria, rentáveis e atrativos do que esse bônus de início rápido, que você só recebe uma única vez. Patrocinou a pessoa, se ela ficar com você 10 anos, você só recebeu uma única vez esse bônus. Mas é muito mais importante você receber um bônus mais atrativo e maior de um outro bônus que não seja do início rápido. Por isso, se deixou o bônus de início rápido sim, que é um trabalho seu, de fazer a prospecção, de recrutar um novo membro, mas é um bônus que realmente não é nada extraordinário, mas é um bônus a mais. E quanto mais bônus, melhor. Então vamos lá. Bônus de equipe, que seria o bônus do binário. Esse bônus realmente é o bônus que faz com que todo mundo saia por aí pedalando e convidando todo mundo a desenvolver esse negócio. Bônus binário, todos nós conhecemos bem o binário. Binário são duas pernas, esquerda e direita, onde todas as vezes que um novo membro entra na sua perna esquerda e outro na sua perna direita, consequentemente vão se acumulando aqueles pontos. E o bônus do binário ele é calculado sobre a pontuação da perna com menor volume de pontos. Então você tem neste exemplo aqui, na perna direita, 2.500 pontos, na perna esquerda, 1.500 pontos. É um exemplo. Nós poderíamos dar qualquer outro, mas o exemplo da apresentação é esse. 2,5 na esquerda, 2,5 na esquerda, 1.500, 2,5 na direita e 1.500 na esquerda.
Então vamos lá. Como são calculados os bônus do binário, bônus de equipe? Depende com qual pacote você entrou. Se você, ao ingressar na companhia, adquiriu um pacote Start no valor de $299, você vai receber um bônus de binário correspondente a 10% da pontuação da perna menor. Exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, 1.500 pontos. A 10% nós temos $150. Você recebe $150, são retirados 1.500 pontos da sua perna esquerda e 1.500 da sua perna direita. Esses bônus são pagos diariamente. No dia seguinte, o sistema, quando roda, amanhece ou começa com 0 ponto na esquerda e 1.000 pontos na direita. Isso todo mundo sabe, mas é importante a gente passar só para ressaltar melhor. E você recebe $150, que seria 10%. Mas se você entra com um pacote executivo, que é o pacote intermediário de $750, você vai receber 25%, que também já é muito interessante. Nós estamos falando aí de 25% de 1.500, estamos falando de $375. Já é mais do que o dobro. Enquanto num pacote Start você recebeu $150 nesse exemplo, num pacote executivo você recebe 375. Muito mais interessante. Mas para você realmente fazer a diferença, para você realmente ficar muito mais satisfeito, a minha recomendação, a nossa recomendação é que você adquira um pacote Elite, que é um pacote no valor de $1.499, onde você vai receber pela perna menor um bônus correspondente a 50% da pontuação. Realmente é muito agressivo esse bônus. Esse bônus é muito agressivo. Nós sabemos da força que esse negócio tem, nós sabemos da velocidade que esse negócio gera e nós sabemos dos resultados que todos nós teremos. Isso realmente deixa a gente muito entusiasmado, porque quando você fala em 1.500 pontos a 50%, nós estamos falando de $750. A diferença é absurda. Enquanto com um pacote Start você ganha 150, num pacote Elite você ganha 750. A diferença é muito grande. E um exemplo bem tranquilo aqui, para a gente poder fazer conta, e aí você realmente já verifica a força que esse binário tem. Cada pacote Elite que entra na sua perna menor, não importa se ele é direto seu, se é segunda linha, se é quinta linha, se é milionésima linha, se é transbordamento, não importa. Sendo na sua perna menor um novo pacote Elite, a cada novo pacote Elite você vai receber $250. Então você imagine que à medida que a sua estrutura ela vai se formando, e quando você tiver aí uma média de 10 pacotes, pessoal, nós estamos falando de 10 pacotes, que não é nada excepcional. 10 pacotes Elite por dia na sua perna menor, nós estamos falando de $2.500 por dia. Isso realmente é fantástico. Isso só estou falando do bônus do binário. Esse potencial de bônus aqui, realmente, ele é muito agressivo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Depois nós temos os níveis de qualificação dentro do binário, que é esse quadro. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque pode ser que esteja um pouquinho difícil de enxergar. Então você tem aqui os níveis, você tem aqui o que você precisa todos os dias ou todos os meses para você poder estar se qualificando, para você poder estar crescendo e para você poder estar ganhando mais dentro desse plano de compensação.
Então, nós temos aqui o seguinte quadro. Você tem os patamares. Primeiro, nós temos os pacotes. Start, Executive, Elite. Depois, nós temos os patamares verdadeiramente, que são o patamar de consultor, o patamar de supervisor, supervisor sênior, manager, manager sênior, director, executive director, president e chairman. Esses são os patamares do plano de compensação da Wings Network. Esses patamares todos nós vamos alcançar, eu não tenho dúvida disso. Vai depender, obviamente, muito do seu desenvolvimento, do seu empenho, da sua dedicação, do seu trabalho, do seu compromisso. Então, vamos entender isso aqui de uma forma muito simples. Para que você seja um consultor, que é o primeiro patamar, para você ser um consultor, você precisa ter uma pessoa ligada diretamente na sua perna esquerda e outra pessoa ligada diretamente na sua perna direita. Você tem que ter, no mínimo, 2 diretos, um em cada perna. E você precisa ter, no mínimo, 500 pontos na perna menor. Automaticamente, quando isso acontece, você já se transforma em consultor. Porém, você também precisa ter entrado ou com o pacote Executive ou com o pacote Elite, para que você tenha acesso ao bônus consultor. O bônus consultor só é pago quando você entra com o pacote Executive e se transforma em consultor, ou quando você entra com o pacote Elite e se transforma em consultor. E já falando em pacote, a gente não poderia deixar de falar do upgrade, né? Todos nós podemos fazer upgrade independente do pacote que você entra. Sendo ele Start ou Executivo, você faz o upgrade. A gente vai falar sobre isso no finalzinho. Então, quando isso acontece, você se torna um consultor. E cada patamar ele tem um teto. Aqui nós temos um teto de binário diário, de pagamento do bônus do binário diário, de acordo com cada patamar. Então você pode ganhar até $25 mil por dia de binário, de bônus de binário. Porém, é limitado esse bônus dependendo do patamar que você se encontra. Então, vamos supor que você está no patamar de supervisor, o patamar de consultor aqui, para a gente não fugir aqui do que a gente já está falando. Então, no patamar de consultor, você pode ganhar até $2.500 por dia. Mesmo que você faça um volume maior naquele dia de pontuação na perna menor, que te daria um bônus maior de binário, se o seu patamar for consultor, você vai receber $2.500. Então isso obriga com que as pessoas trabalhem e construam mais rede, abram mais lateralidade, mandem mais transbordamento para a downline. Esse plano ele é um plano muito agressivo, ele é um plano com muita alavancagem, porém, ele é um plano muito inteligente e muito justo, que não foi inventado do nada. Obviamente, ele foi feito baseado em outros planos já existentes no mercado, que têm resultados excepcionais. Quando você vai para o próximo patamar de supervisor, vai para 3.500, supervisor sênior 5.000, manager 7.500, manager sênior 10.000, director 12, executive director 17, president 20.000, e quando você chega ao patamar de chairman, o seu limite de bônus de binário diário é de $25 mil. E você precisa ter uma pontuação, isso aqui é muito importante, essa primeira linha onde diz volume na perna menor, 20, 100, 250, até 25 milhões no chairman, essa pontuação, olha só que interessante, ela é uma pontuação acumulativa. Ela sempre vai acumulando, não é pontuação nem diária, nem semanal, nem mensal. Essa pontuação, um dia você vai alcançar. Todo mundo vai chegar a ter 25 milhões de pontos na perna menor. Basta você não parar de trabalhar.
Basta você continuar construindo, duplicando, acompanhando, desenvolvendo a sua rede e você vai chegar em 25 milhões de pontos. Porém, para você atingir o patamar de chairman, por exemplo, não basta única e exclusivamente você ter 25 milhões de pontos na perna menor. Existem outros requisitos. Você precisa ter consultores ligados diretamente a você. Você precisa ter consultores na sua perna esquerda e consultores na sua perna direita, não interessando qual é a sua perna maior ou menor, qual é transbordamento, qual é construção. Nós estamos falando de esquerda e direita. Você tem que ter, para ser um supervisor, 2 consultores em cada perna. Para ser um manager, 3. Para ser um director, 4. E para ser president e chairman, você precisa ter pelo menos 5 consultores ligados diretamente a você em cada perna. 5 na direita, mais 5 na esquerda. Ok? É um plano muito justo. Depois nós temos o volume máximo por perna, que é a regra que nós chamamos de regra dos 60, 50, 40, 30 e 20%, que você precisa ter em cada perna. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. É que esse plano, pessoal, é importante que a gente entenda que não dá para... Nem todo mundo vai entender 100% isso aqui logo de cara. Mas como a gente sabe que está em pré-marketing, e a grande maioria das pessoas são líderes, e a grande maioria dos líderes se interessa muito por saber bem o plano de compensação, é que a gente se atém mais aqui a esse slide, por exemplo, para a gente entender bem isso aqui, para a gente duplicar bem isso para as pessoas, para outros líderes e tal. A apresentação mesmo, oficial, quando a gente lançar, ela vai ser muito mais sucinta, mais simples, e não vai ter tanta informação assim, senão realmente o pessoal faz uma salada e não é tão simples de entender. O plano é fantástico, mas ele realmente é um pouquinho complexo, demora um pouquinho para a gente digerir ele todinho. Então, esse volume máximo por perna, vamos supor que você tem um direto seu, que é um grande líder, que está na sua perna menor, na sua perna, você tem 2 pernas no binário, esquerda e direita, você tem um grande líder na sua perna menor. A outra perna é a perna de transbordamento. Um exemplo. E na sua perna de construção você tem um grande líder que ele vai virar chairman. Você só pode contar para a pontuação que você precisa para ser supervisor com 60% do que você precisa. Se você precisa de 20 mil pontos para ser um supervisor, só 60% que você pode contar daquela linha. 60% de 20, isso significa 120, 12 mil pontos. Então você tem uma linha que faz 500 mil pontos. Para você ser um supervisor daquela linha, ela só te dá 12 mil. Porque é 60% do que você precisa, não do que aquela linha produz. Você precisa de 20 mil para ser supervisor. Então você conta com 60% de 20 mil, que é 12 mil. Isso significa que você nunca vai chegar a patamares muito altos se você não tiver mais de uma linha. Você tem que ter várias linhas trabalhando. Para você ser um supervisor, você precisa de pelo menos 2 linhas. Supervisor sênior também. Já para você ser um manager, você precisa de pelo menos 3 linhas produzindo. Porque você só conta com 40%. 40% de uma, mais 40% da outra, 80%. E os outros 20% tem que vir de uma terceira linha. Para você ser um diretor, você só conta com 30%. Isso significa que você precisa ter no mínimo 4 linhas. E para você ser um presidente ou chairman, você só conta com 20% da pontuação que você precisa para se qualificar. Isso significa que você precisa ter pelo menos 5 linhas produzindo. Então, não é um plano tão fácil, eu diria. Mas ele é muito justo e paga muito. Mas paga muito. Não é pouco, não. E aqueles que realmente trabalham, eles vão ter muitos resultados. Depois nós temos um outro prêmio, que são os bônus
por patamar. Quando você chega a supervisor, esse aqui é o bateu, levou. Chegou a supervisor, você recebe $1.000. Supervisor sênior, 2.500. Manager, 5.000. Manager sênior, 10.000. Director, 25. Executivo director, 50.000. Presidente, 200.000. E quando você chega a chairman, você recebe um prêmio de $1 milhão. E aqui na última linha você tem o valor da atividade mensal para cada patamar. Quando você começa a sua atividade e entra com um pacote Start ou Executive, seu ativo mensal é de $69. Se você entrar com um pacote Elite, seu ativo mensal é $89. Chegou a consultor, seu ativo é $99. E vai crescendo até você chegar a presidente, onde o seu ativo mensal é de $299. Ok? Então, cada vez que você sobe de patamar, você recebe um prêmio por ter atingido aquele patamar e você tem um ativo mensal que você precisa fazer. E eu acho isso muito justo, você ter que pagar mais por mês quando você tem um patamar mais elevado, porque, consequentemente, você está ganhando muito mais. Pessoal, o que é 300, vamos arredondar aqui, o que são $300 para um presidente? Não é nada. Em compensação, a pessoa que está começando, ela já tem um ativo menor. Se ela entrou com um pacote menor, o ativo dela é menor. Se ela entrou com um pacote maior, ela teve condições de investir um pouco mais, que é o pacote Elite, o ativo dela é um pouquinho maior. Se ela bate consultor, é porque ela já está construindo uma rede, o compromisso dela está maior e ela já está recebendo mais bônus, o ativo dela cresce mais um pouquinho. E assim sucessivamente. Por isso que eu bato muito nessa tecla, dizendo que esse bônus é um bônus extremamente justo para aquelas pessoas que realmente trabalham, fazem a coisa acontecer e, consequentemente, vão ser muito bem remunerados. Bônus de unilevel. Esse bônus aqui é coisa de doido também. Você vai receber em até 9 níveis em profundidade. Uma porcentagem de 5%, que vai do primeiro até o 8º nível. Depois, no 9º, você recebe 3% e no 10º nível você recebe 2%. Essa porcentagem vem da onde, Duran? Essa porcentagem vem do seguinte. Você patrocinou um direto seu. Ele não tem que fazer o ativo mensal dele, ele não tem que fazer o ativo mensal dele, que vai de 69 a $299? Ok. Todas as vezes que um direto seu, que está no seu primeiro nível, faz a atividade mensal, você recebe 5%. Então vamos arredondar aqui, vamos dar sempre exemplo de consultor e acima. O consultor, o bônus dele, arredondando, são $100. O bônus do consultor são $100. 5% de $100 são $5. Então, você vai receber $5 todos os meses de todos os seus diretos, que já são consultores e já pagam $100. É que tem outros patamares maiores, onde vai pagar 149, 199, enfim. Então vamos dar uma média aqui, fala uma média bem tranquila de $100. Então você vai receber $5. Se você entrou com um pacote Start, Executivo ou Elite, não importa. Esse bônus ele paga igual para qualquer pacote. Você recebe 5% dos 3 primeiros níveis. Quando você chega a supervisor, você já começa a receber do 4º nível, supervisor sênior mais 5º nível, manager 6º, e cada vez que você sobe de patamar, até chegar a presidente, você busca mais um nível. Mais um nível de profundidade. E nós sabemos que, dentro do multinível, o número de diretos que você tem sempre é menor, geralmente, né? Quando todo mundo trabalha, ou a grande maioria, geralmente é menor do que o número de pessoas que você tem no segundo, que é menor do que o número de pessoas que você tem no seu 3º nível. E assim sucessivamente. Isso significa que, à medida que a sua rede vai crescendo, o número de pessoas em cada nível abaixo vai aumentando. Então imagine quando você for, por exemplo, um manager, e você estiver recebendo aqui do seu 6º nível, você tem noção de quantas pessoas você vai ter no seu 6º nível, e você vai estar recebendo 5%
de cada uma delas da atividade mensal? Pessoal, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas isso realmente aqui acontece. Esse é o bônus de Unilevel. Agora nós vamos no bônus de consultor. E é importante a gente se ater a esse bônus pelo seguinte: muitas pessoas perguntam e questionam se a Wings tem bônus fixo. O bônus que paga todo mês porque você ingressou, porque você comprou um pacote. Aqui existe bônus fixo sim, mas ele é fixo em porcentagem, eu já vou explicar. E não é só para você que coloca dinheiro nesse negócio. Aqui nós não somos banco de investimento, nós somos uma empresa de marketing multinível, para as pessoas que constroem, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que realmente querem fazer fortuna. Não para aquelas que só querem, eu vou colocar um pacotinho, eu quero ganhar Xzinho por mês e para mim tá bom. Não, não, não. Aqui, se você constrói, se você faz rede, você vai fazer fortuna. Você pode ter certeza do que eu estou falando. E o momento é agora para você começar a pedalar forte. Assim você vai buscar grandes resultados. Então vamos lá. O bônus consultor funciona assim. Quando você chega a consultor, você vai receber o bônus consultor. Se você chegou a consultor e você entrou com o pacote Start, você não recebe bônus consultor. Se você entrou com um pacote intermediário, que é o pacote executivo, você vai receber 5%. E se você entrou com um pacote Elite e chegou a consultor, você vai receber 15%. Mas que 15% é esse, Duran? Que 5% é esse? Muito simples de entender. Vamos lá. Todo o volume arrecadado pela empresa, oriundo dos pacotes e dos upgrades, todo mundo entra, compra um pacote. Muitos que entram com pacote Start ou Executivo fazem upgrade. Então, tudo vai se somando do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Todo mundo. O dinheiro do pacote, o dinheiro dos pacotes, o volume geral, global, mundial dos pacotes e dos upgrades são calculados 5% desse volume e distribuídos entre todos os consultores que têm um pacote executivo. Mas se você já é um consultor, mas tem um pacote Elite, aí a empresa separa 3 vezes mais, ela separa 15% para te pagar todos os meses. Esse bônus aqui ele é mensal. Esse bônus aqui é mensal. Então aqui você vai ter o bônus mensal por você ter chegado ao patamar de consultor. E eu tive conversando com o Sérgio Tanaka, que a maioria sabe, ele é um dos sócios da empresa, e ele me disse que foi feito um simulador sobre esse bônus, sobre quanto esse bônus poderia pagar. E ele disse que, chutando baixo, né, o resultado baixo desse simulador, esse bônus pagaria aí 250, 300 dólares por mês aproximadamente. E ele disse, na pior das hipóteses. Então, eu não quero aqui ficar prometendo e nem falando valores que eu não sei e que a gente não pode prometer nada em cima disso. Mas eu calculo sim que esse bônus aí deva ser aí entre uns 300 e uns 400 dólares aproximadamente. Pode ser que seja menos. Então vamos ficar aqui entre 250 e 300, e se for mais, tá ótimo, tá todo mundo no lucro. Então esse é o bônus do consultor que entra com o pacote Elite. Durante quanto tempo esse bônus vai ser pago, Duran? Durante 12 meses. Você vai receber esse bônus durante 12 meses, ou até você atingir o próximo patamar. Quando você atinge o próximo patamar, depois de consultor, que é o patamar de supervisor, você deixa de receber esse bônus. Então quer dizer que se eu chego a consultor esse mês, e no mês que vem eu chego a supervisor,
Eu só vou receber o bônus um mês? Exatamente, você só vai receber um mês. Não é mais, nem mais nem menos. A empresa entende que você, sendo um supervisor, você está pedalando, meu amigo. Você está construindo, e o seu bônus não tem que estar limitado a bônus de consultor. Você tem que construir e ganhar dinheiro com a rede. É dali que tem que vir o seu dinheiro, da construção da rede para você. A empresa quer que você ganhe muito. E por isso ela criou esse plano muito agressivo. Chegou no próximo patamar de supervisor, deixou de ser consultor, você não recebe mais esse bônus. Mas se a pessoa é um consultor e ela fica consultora por 10 meses, durante 10 meses ela vai receber o bônus consultor. Ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo bônus, que é o bônus de geração. Esse bônus também eu vou te contar, meu querido e minha querida. Esse bônus paga muito. Mas paga muito. Você imagine o seguinte. Quando você atinge o patamar de diretor, o patamar de diretor é um patamar, eu diria, um patamar de liderança intermediário. Ele não é um patamar de liderança tão elevado, mas ele também não é o primeiro patamar. O patamar de liderança aí é quando você já é um manager, aí você já tem uma rede significativa, respeitável, e a partir daí você realmente já está num nível de liderança bacana. Depois tem o manager sênior e aí vem o director. Só que depois do director ainda tem o executive director, o president e o chairman. Então, quando você é director, você passa a ter direito a esse bônus. Mas para você receber esse bônus, o que você precisa? Você precisa ter um diretor abaixo de você. Não precisa ser seu direto, mas tem que ser da sua linha descendente. Então, você é diretor e você tem um diretor abaixo, você vai receber daquela rede, tudo que aquela rede construir, tudo que aquela rede produzir, toda a pontuação daquela rede, daquele diretor, você recebe 3%. É muito dinheiro. Porque a tendência daquela rede é só crescer, tanto a dela quanto a sua, obviamente, é consequência. Então, tudo que ela produzir ali gerou X pontos, 3% é seu. Só que quando você vai para o próximo patamar, que é o patamar de diretor executivo, e você tiver uma segunda geração de diretor, daquela segunda geração, você passa a receber 6%. O dobro do que você recebe da primeira geração. O que isso significa? Você continua recebendo da primeira e passa a receber da segunda 6%. Isso significa que esse plano e esse bônus, ele te incentiva, te motiva a você trabalhar a profundidade, a você trabalhar e desenvolver líderes, mesmo que eles estejam na sua perna maior do binário. Ah, mas eu preciso trabalhar a perna menor para eu ganhar o binário. Esse binário é muito bom. Ele é ótimo, ele é fantástico, mas esse Unilevel é imbatível. Esse Unilevel ele paga muito, mas paga muito. E quando você for um presidente e tiver uma terceira geração de diretor, você recebe 9%. E ao atingir o patamar de chairman, tendo uma quarta geração de diretor, você vai receber dessa quarta geração 12%. Por isso vale muito a pena você trabalhar a profundidade, você desenvolver líderes na sua rede, porque você receber 12% sobre a produção de um diretor, meu amigo, é muito dinheiro. Mas isso é de uma linha só. Você pode ter 2, 3, 5, 20 linhas produzindo. Você pode ter vários frontais, vários diretos, que dessas linhas todas tem vários diretores. Esse bônus é uma coisa de doido, que não para de crescer. Vai crescer de uma forma exponencial e você vai perceber a fortuna que isso aqui vai dar. Porque o bônus do binário, esse limita a $25 mil dia, mas isso aqui não tem limite. Isso aqui não tem teto. Isso aqui vai embora. Bônus global. Eu já vi muitas empresas pagando 0,5%, 1%, 3% de bônus global.
Aqui, 5%. 5% da pontuação mundial gerada pelo Unilevel, ou seja, aqui não entram os pontos dos pacotes, nem dos upgrades, mas os pontos de todas as compras mensais, das atividades mensais do mundo inteiro. A somatória geral é separado 5% e dividido entre todos os que já têm qualificação. Os que já têm a qualificação para esse patamar, para o bônus, é proporcional ao volume de pontos que você movimenta na sua rede. Se você movimenta um X pontos, você vai receber 1%. Se você movimenta 150 mil pontos, você recebe 1%. Se você movimenta 300 mil, você recebe mais 1%. 750 mil, mais 1%. 1,5 milhão de pontos, mais 1%. E 3 milhões de pontos, mais 1%. Essa pontuação, ela precisa ser mensal. Essa aqui não é acumulativa, ok? É pela movimentação mensal da sua rede, no seu Unilevel. Movimentou X mil, você recebe a porcentagem respectiva, que é dividida entre todos os líderes que atingem a mesma pontuação, ok? Então, pessoal, esse plano realmente é absurdamente agressivo, ele paga muito. E ainda tem mais esse prêmio aqui, que é um 8º bônus, que a gente comentou, inclusive, no outro slide, que é quando você chega no patamar. Chegou a supervisor, $1.000. Supervisor sênior, 2.500. Manager, 5. Manager sênior, 10. Director, 25. Executive Director, 50 mil. President, 200 mil. E Chairman, $1 milhão. Esses são os prêmios que você vai receber cada vez que você chega num patamar. Além do bônus diário, além do bônus mensal, além do bônus Unilevel, além de todos os bônus que a gente mostrou, você ainda tem mais esse bônus. Pessoal, esse plano aqui é coisa de doido. É para todo mundo sair daqui comendo concreto. A missão, o objetivo, da empresa é se tornar a segunda maior empresa global de marketing multinível até 2016, com mais de 3 milhões e meio de membros, trabalhando a nível global, com a velocidade que nós temos. Isso sim é possível. Mas se a gente também não chegar nesse patamar e não chegar nesse objetivo, não tem problema não. A gente mira na lua, certas estrelas e vai estar bom demais. Mas vamos trabalhar assim, para que essa empresa se torne uma empresa de 3 bilhões e meio de dólares no triênio entre 2014 e 2016. Nesses 3 anos, nós temos como construir essa empresa e fazer com que ela tenha esse faturamento e, consequentemente, você como pioneiro, você como visionário dessa grande oportunidade agressiva, global, que está nascendo agora, tem condições, chance e oportunidade de ter muitos resultados. E agora o próximo passo é posicione-se. Estamos no pré-marketing. O lançamento deve acontecer no finalzinho de novembro, talvez no comecinho de dezembro. Lançamento oficial, onde nós teremos tudo caminhando, tudo pronto em termos de site, em termos de produtos, em termos de formas de pagamento e recebimento. Tudo isso vai estar disponível a partir do finalzinho de novembro. Agora o que nós estamos fazendo? Agora nós estamos no pré-marketing. Agora nós estamos disponibilizando a todos a oportunidade de construir algo grande, de ter resultados excepcionais. Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter em mente que essa é uma oportunidade. Que não importa se você já desenvolve outra atividade em multinível. Você pode estar desenvolvendo a Wings Network. Basta que a empresa que você desenvolve permita que você desenvolva um outro negócio, obviamente.
Mas se você ainda não desenvolve multinível, se você está procurando uma oportunidade, está aqui a oportunidade que você sempre desejou, que você sempre esperou.